Que a graça, a paz, a bondade, as misericórdias do Senhor estejam sobre todos, não só aqueles que estão aqui, mas também aqueles que acompanham pela internet. Que a palavra de Deus fale ao seu coração, que o Espírito Santo venha produzir aquilo que Ele deseja em tua vida, hoje e sempre. Não sei quantos souberam, mas na última quarta-feira, nosso irmão Macedo faleceu, vítima de um câncer muito terrível. E, enfim, Deus preparou tantas coisas na vida desse nosso irmão, que se fôssemos contar agora nesta noite, faltaria tempo. Coisas boas que Ele preparou, até mesmo para a hora da morte dele. Mas uma pergunta fica na minha mente, e também na tua, acredito eu. Você está preparado para quando chegar a tua hora? Será que você vai ouvir de nosso Deus palavras de elogio? Servo bom e fiel, eu vi o teu proceder, tudo que você fez me agradou. Nós temos falado nas últimas 6 mensagens aqui nessa igreja a respeito da verdadeira prosperidade, porque nós temos hoje um tipo de prosperidade que é pregado por aí, em alguns locais, que na nossa compreensão, tanto minha como do pastor Anísio, não é compatível com a prosperidade que a Bíblia ensina. Nós não estamos pregando prosperidade aqui só de você ficar rico, só de você ter saúde, só de possuir bens. Pelo contrário, nós entendemos que uma pessoa próspera é aquela pessoa que tem a sua vida suprida, saciada por Deus, independente de possuir muito ou de possuir pouco. A verdadeira prosperidade que vem de Deus, ela vai saciar a tua vida, saciar a tua alma, daquilo que é necessário para uma existência de contentamento e de alegria no espírito. Nós vimos que essa prosperidade que vem de Deus, em alguns aspectos, ela está ao alcance de nossas mãos. Envolve uma atitude minha e tua em relação àquilo que Deus falou. Nós vimos também que essa prosperidade passa naturalmente por uma amizade com Deus, um relacionamento mais próximo com Deus. Uma pessoa que tem amizade profunda com Deus, naturalmente será uma pessoa próspera. Vimos ainda que a família é um dos meios de prosperidade. Foi falado sobre a prosperidade da alma e sobre a necessidade da prosperidade do corpo, porque muitos, em detrimento do corpo, só valorizam a alma, como se esse corpo para nada prestasse, enquanto a Bíblia Sagrada diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e deve ser cuidado. Devemos ter uma alimentação saudável, um dia compatível com as atividades que estão ao nosso alcance. Não adianta você trabalhar demais, dormir tarde, acordar cedo, se estressar e ficar doente e morrer. Nós devemos ter um equilíbrio, cuidando do corpo e cuidando também da nossa alma, buscando ao Senhor. No último domingo foi visto a respeito da mordomia cristã. De que forma podemos ser prósperos obedecendo os princípios de mordomos de Deus?
Deus é dono dos céus e da terra, tudo é dele, de forma que, se estamos de posse de algumas coisas, estamos porque Ele permite. Assim também entendemos que os dízimos e as ofertas são primícias ao Senhor, e deve ser feito com alegria, porque eu só posso entregar aquilo que eu recebi. Hoje queremos ir um pouco mais além. O pastor Anísio nos incumbiu de falar sobre a prosperidade por meio da evangelização. Pouca gente entende. Alguns cristãos até esboçam um pensamento nessa área, mas nós percebemos que falta uma compreensão clara de como eu e você podemos ser prósperos, obedecendo ao ID de Jesus, obedecendo ao mandato de que proclamemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Rogamos que Deus, nessa noite, pela obra do Espírito Santo no coração teu, no coração de cada um, venha clarear essa compreensão, e uma vez entendida, que nós venhamos a viver, e vivendo, que tenhamos a alegria de sermos prósperos também na proclamação da palavra de Deus. Abra por favor as Escrituras Sagradas no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Marcos. Boas Novas de Jesus Cristo, conforme escreveu Marcos, no capítulo de número 5. Eu vou resumir a história, porque o nosso foco não é pregar na libertação desse endemoniado, mas sim no que aconteceu decorrente dessa libertação. Jesus chegou numa região chamada Terra dos Gerazenos, e chegando ali veio um homem possesso de espírito imundo. Ele vivia no meio dos túmulos, e tentavam prendê-lo com corrente. Ele quebrava as correntes, despedaçava tudo, jogava aquela pessoa ao chão, querendo matá-lo, ferindo com pedras. E de repente Jesus, esse demoniado chegou para Jesus, se prostrou, reconhecendo que Jesus é Deus. E Jesus disse: olha, qual é o teu nome? Ele falou Legião, porque somos muitos. Está lá no versículo 9. E rogou que não mandasse embora. E Jesus disse: sai desse homem. Jesus trouxe libertação para aquela vida. Eu estou resumindo essa parte. Essa pessoa liberta, ele era conhecido naquela região como lunático, como doido. Doido, ou no dizer popular, doido e varrido. E de repente essa pessoa que era uma escória daquela sociedade, desprezado por muitos, se vê agora liberto, e liberto por Jesus Cristo. Aí diz o verso 17: e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. 18: ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. O endemoniado entendeu: poxa, Jesus Cristo me libertou, eu quero agora estar junto com Jesus, eu quero ser um seguidor, eu quero ser um discípulo dele. Que maravilha! E olha só o que Jesus respondeu, 19: Jesus, porém, não permitiu a ele, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Amém. Essa passagem é uma delas, nós temos diversas outras, que mostra uma transformação
pelo poder de Jesus Cristo na vida de alguém. Uma pessoa endemoniada, que não sabia claramente o que estava fazendo. Aliás, essa é uma característica de uma pessoa endemoniada: ela não está no pleno domínio de si. Por isso que muitas vezes aquele demônio tentava matar aquela vida, através das suas próprias atitudes. Mas Jesus ordenou que aquela legião de demônios se retirasse, libertou aquela vida. E aquele homem, num senso grande de gratidão, falou: Jesus, deixa eu estar contigo, deixa eu andar com o Senhor. E Jesus falou: não, eu tenho uma outra proposta para você, um outro direcionamento para a tua vida. Qual é, Jesus? Vai para a tua casa, vai para os teus parentes, fala com eles, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Primeira verdade que eu quero que a gente pense nessa noite é: relembre, considere, traga à tua memória o que Deus fez por você. Como que você era antes de conhecer a Jesus Cristo como Senhor e como você ficou depois. É claro que só vai ter essa diferença aqueles que converteram, aqueles que já entregaram a vida a Jesus Cristo, aqueles que já reconheceram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Esse antes e depois não existe na vida de quem não converteu. Daquele que é meramente religioso, isso que eu estou falando não faz sentido, porque a vida não mudou em nada. Porque na verdade ele recusa entregar-se a Jesus Cristo. Mas daqueles que entregaram tem que haver uma mudança. Agora, não estamos aqui rotulando a mudança. Não quero dizer que a mudança que aconteceu comigo seja a mesma que tem que acontecer na vida do William ou na vida do Marcos. Cada um de nós tínhamos uma história de vida e o Senhor transformou dentro da nossa realidade aquilo que era pecado, mostrando que era pecado e que precisava ser tirado, as coisas boas que Ele manda, acrescentando. E eu acho lindo e maravilhoso a gente pensar na nossa vida antes de conhecer o amor de Deus. E meus irmãos, nessa experiência do falecimento de nosso irmão Macedo, é o que eu sempre digo: até no meio de um momento de luto pode ser tirado coisas boas. Até no momento de luto. Eu estava muito cansado, eu havia saído da célula na casa do irmão Antônio Lopes. Para quem me conhece sabe que eu não atendo o telefone quando eu estou ocupado, numa reunião de célula ou na igreja. E chegando em casa eu vi que tinha ligação. Liguei de volta, era um dos filhos do Macedo, o Pedro, avisando que o pai dele havia falecido. Mais do que depressa, troquei de roupa, peguei o carro, fui para o hospital. Surgiu alguma coisa. Como é que é? Surgiu o quê? Esse aí que eu fui. Volte e meia esse nome. Surge. Esse aí, Surgizal. Chegando lá, estava o Pedro, o Francisco, a irmã Sayonara, numa situação difícil, de luto, da morte do seu pai. Aí ficamos ali, muitas vezes quietinho, para não atrapalhar, e tem hora que o pastor quer falar e atrapalha. Não é porque você está ali que você tem que fazer um sermão. Às vezes você tem que simplesmente chorar com os que choram, é o que disse Tiago. E estando ali, eles estavam já começando a fazer os preparativos, porque a intenção era levar o corpo para Maringá e o corpo ser cremado, porque era a vontade do Macedo. Enquanto eles encaminhavam toda a documentação, eu fiquei sentindo aquele clima triste também. E no momento eu tinha que providenciar papelada, aquela hora da noite. Aí o que falamos? A Sayonara foi com o Pedro pegar algumas coisas, e eu fui com o Francisco onde precisava ir, na funerária, no cemitério lá que tem um negócio que funciona 24 horas,
Sei que fui chegar em casa, era 3h30 da manhã. Por volta das 7 horas, tinha deixado combinado que eu ia levar eles lá em Maringá. E não para enaltecer, mas glória a Deus pela vida da irmã Misma. Ela não está aqui, a gente tem a liberdade de falar. Conversando de manhã com o pastor Anísio e com a Misma, dispuseram o veículo deles para que a gente fosse. O meu precisava mexer em algumas coisas, eu estava meio receioso, mas se não tivesse o veículo deles, eu ia com o meu mesmo. E me senti mais tranquilo de ir. Louvado seja Deus pela disposição, pela liberalidade com que Ele se dispõe nessa área. Glória seja dada a Deus pela vida da irmã Misma. Fomos de manhã, por volta de 7 horas, 8 horas, peguei eles em casa, enchemos nosso carro, fomos no cartório, preparamos a documentação, 10 e pouco a gente estava saindo daqui. A previsão era chegar lá às 17 horas, mas teve vários bloqueios na estrada por causa de obras. Chegamos lá 18h10 e ainda estava funcionando o local do ofício fúnebre, e eles puderam rever o pai, e ficou combinado que a cerimônia ia ser no dia seguinte. Eu estou resumindo essa parte porque eu quero falar outra coisa. O pastor Anísio disse: chegando lá, para você descansar melhor, pode ficar no hotel, aí no dia seguinte você realiza o ofício e volta. E eu falei para a irmã falou: pastor, vamos ficar em casa? Eu falei: não, irmã, pode deixar, eu sei que a casa está cheia, eu fico no hotel. Ela falou: não, passou um tempinho, ela falou: você vai para casa? Eu falei: vou porque há um propósito de Deus nisso. Eu entendi que deveria ir, e realmente a casa estava cheia de pessoas. Não sei se eu estava sendo um estorvo, eu acredito que não, mas me receberam com carinho, separaram um quarto, eu fiquei muito bem hospedado, e louvo a Deus por isso. Mas na hora da janta, tinha umas 10, 15 pessoas reunidas em volta da mesa, e aí começamos a conversar. Eu falei o tanto de tempo que eu estava no Evangelho, e que eu já tinha trabalhado em Mato Grosso, e que a história em Mato Grosso era o andarilho que converteu. Aí eles quiseram saber da história, e aí eu dei meu testemunho. Aí eu falei para eles tudo o que Deus tinha feito por mim. Para encerrar, para resumir a história, ao final ali de meia hora, um pouco mais, tinha várias pessoas na mesa chorando. Sabe por que estavam chorando? Porque grande é o nosso Deus. Talvez ali alguns foram tocados por uma vida de mais proximidade com o Senhor. Talvez alguns foram tocados em palavras que eu disse sem saber como que estava a vida deles. Mas eu entendi que eu devia estar ali naquela hora, era o local que Deus havia preparado para trazer uma palavra de conforto. E eu enfatizei para eles do grande amor de Deus. Eu falei que Deus ama, apesar de nós, de que Deus se interessa, apesar de nós, e de que muitas pessoas tinham me abordado para falar para passar para crente, para dar dízimo, para ir para a igreja deles, mas ninguém havia me falado do grande amor de Deus. E eu tive que ser levado no lugar, insistir para ficar, deixar eu ficar, para naquela noite entender que existe um Deus que ama, um Deus que se interessa, e que pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo eu posso receber perdão de pecados e uma nova vida. E que muitas vezes a igreja se torna um atrapalho, um obstáculo para que as pessoas se acheguem a Deus. Mas por que isso, pastor? Porque é verdade. Porque ao invés de anunciarmos o que Jesus mandou, nós anunciamos a nossa placa, nós anunciamos a nossa vontade, nós queremos converter a pessoa a esses bancos e não a Jesus. E aí eu entendi, naquela época, em 93, 21 de fevereiro de 93, às 20 horas 50, ou 51, por aí, eu rendi a minha vida a Jesus Cristo. E aí, dando esse testemunho na mesa, falando das coisas do reino, da grandeza de nosso Senhor, vidas foram tocadas, tanto de crentes como de não crentes. Eu já estava chorando e gente chorando junto, porque grande é o nosso Deus para transformar. Grande é o nosso Deus para transformar. O que eu estava fazendo ali?
Deus me levou ali para anunciar, tentar confortar o coração daqueles que sofrem. No outro dia, no ofício fúnebre, devíamos estar lá 5 pastores. A família fez questão que eu celebrasse o ofício fúnebre. E sabe o que me disseram? O Marcelo gostava muito do pastor Anísio, mas ele tinha você como pastor dele. Mas eu? Porque você falava uns negócios que ele não gostava. Não sei se era elogio, se era crítica. E realmente o Macedo nos ligava à noite, a qualquer horário, ele despejava quase 1 hora de conversa e dava 5 minutos para eu falar. E eu falei, bom, então o Macedo já sabe, e vocês sabem que eu vou anunciar Jesus Cristo. Se vocês quiserem que eu celebre essa cerimônia, eu vou falar do amor de Deus. Vou falar de arrependimento de pecados e de conversão. Vocês querem? Queremos. Tá bom. Foi o que eu fiz no dia seguinte, em 20 minutos. Falei que existe um Deus que ama, um Deus que te aceita, um Deus que te acolhe, um Deus que enviou Jesus Cristo como prova do seu amor. Não para julgar o mundo, porque o mundo já está julgado. E o julgamento é este, que o Filho de Deus veio e desprezado. De que tendo chance, tendo a oportunidade de se achegar à luz, preferiram as trevas, porque as suas obras eram más, porque não tinham coragem de se achegar perto da luz, porque ficaria escancarado o pecado que estava dominando a sua vida. E mostrei esse grande amor de Deus. E fiz questão de falar também no ofício fúnebre, de que não estava convidando eles para passar para crente, não estava convidando eles para ir para a minha igreja, não estava chamando-os a uma religiosidade, estava dizendo sim, de que se eles crescem em Jesus Cristo e se arrependessem dos seus pecados, eles teriam vida, e a vida eterna, que te livraria da ira vindoura, no dia do juízo do nosso Deus. Nosso irmão Macedo entendeu isso. E eu fiz questão de enfatizar que essa vida é de graça recebeste, de graça dai, não paga nada, não tem preço, não tem dinheiro, não tem status. Aleluia. O que eu fiz ali? Anunciei o que Deus fez por mim. Lembre-se o que Deus fez por você, o momento da tua conversão, o arrependimento e a fé, a vida cristã depois, a tua comunhão com Deus, o agir do Espírito Santo. Ora, quem preparou para que eu estivesse lá? O Espírito de Deus. O Espírito Santo preparou para que eu estivesse lá. Ao terminar o ofício fúnebre, viemos rapidamente aqui para Curitiba, porque teria vigília às 20 horas. Eu falei, não posso voltar. Cheguei aqui às 7h05, 7h10, me troquei e vim para a vigília. Foi uma bênção. Tinham 14 pessoas, mas o mover do Espírito foi tremendo. E você poderia ter vindo, meu querido. Não perca a próxima. Então percebe que Deus tem um mover dele, trazendo bênçãos e bênçãos e bênçãos e bênçãos. E Deus quer usar a mim e a você. Primeiro, pense, relembre e considere tudo que Deus fez por ti. Segundo, fale, anuncie, compartilhe. Compartilhar não está na moda, no Face da vida aí, compartilhe. A gente compartilha tanta besteira, mas não compartilha a vida. Misericórdia. A boca fala do que o coração está cheio, disse Jesus Cristo. Tudo que Deus fez por você, Ele quer fazer de você um canal. Ele quer fazer com que do teu interior fluam rios de água viva. Uma vez eu falei aqui com os jovens, falei, cola em mim que você voa. Esse é o meu critério. Se você quer ficar rastejando, você fica, mas eu quero voar nas asas do Espírito. Eu quero navegar no oceano de Deus. Eu não aceito ter uma vida medíocre, sendo que Deus me quer aqui. Amém. Eu não quero viver aqui. E toda vez que eu estiver aqui embaixo, eu clamo, Jesus, filho de Davi, me perdoa, deixa eu voltar para lá.
porque a dimensão que Deus quer para a tua vida é outra, é prosperidade, é uma situação onde você fala: olha, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus, recebe a salvação. Queridos, que lindo você poder compartilhar. Você já fez isso? Ah, pastor, eu tenho vergonha. Vamos falar agora das desculpas que dão? Vamos lá. Primeiro, pastor, eu não sei pregar. Essa é uma falsa compreensão da Bíblia. Em nenhum lugar da Bíblia diz que você vai ser um pregador, um pastor, que você vai ter que fazer um sermão. São poucos que Deus chamou para essa função, não foi muitos não. Deus não mandou você fazer um sermão. Por favor, você pode parar aqui que eu vou fazer um sermão para você de 30 minutos? Não é isso. Esquece. Então esse negócio que você não sabe pregar é verdade, graças a Deus. Deus não quer isso de você. Deus não te chamou para isso. Outra desculpa: pastor, eu não sei falar. Eu entendo que quando a pessoa me diz que não sabe falar, significa que ele tem medo de falar coisa errada. É isso? Todos nós temos medo. Agora, o medo não pode impedir de você proclamar as coisas que você tem certeza. Você tem certeza que Jesus é bom? Fale que Ele é bom. Você tem certeza que Ele salva? Fale que Ele salva. Ou seja, fale o que esse Deus fez por ti, fez na tua vida. Outra desculpa: pastor, eu morro de vergonha. Vamos conversar agora sobre esse negócio de vergonha. Para outras coisas você não tem vergonha, né? Para discutir política e futebol você é rapidinho, né? Para sair até na discussão mais calorada você vai. Ah, mas tenho vergonha do que vão pensar. Na verdade você está se envergonhando do teu Cristo. Cuidado. Cuidado, porque a Bíblia diz: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Cuidado para que a sua vergonha não se torne condenação. Que a sua vergonha não seja nada mais, nada menos do que falta de coragem de assumir que é de Jesus. Mas vamos adiante. Pastor, eu tenho vergonha. E pode ser mesmo. Vamos tratar da vergonha daquela timidez. Ah, pastor, eu morro de vergonha. Então vamos lá. Fala o que Deus fez por você, baixinho. Não precisa gritar não. Cola na pessoa assim e fala: você está sofrendo? Estou sofrendo demais. Jesus alivia o sofrimento. Ele traz perdão e vida. Percebe que você pode abençoar alguém? Pastor, e se a pessoa... Esses se são conjecturas que o diabo põe na tua vida, não é Deus não. Porque assim como pode existir a possibilidade dele desprezar você e a tua mensagem, pode acontecer a outra maravilhosa possibilidade dele crer, se converter e ser salvo por teu intermédio, de você ser cooperador na grande obra de Deus naquela vida. Olha que lindo. Em última instância, a mensagem que você vai levar, mal nenhum fará aquela vida, porque condenados já estão. Você está vendo assim, eles são salvos. O mundo já está condenado, e a condenação é exatamente por causa da queda. Não é porque você pregou o Evangelho, não. O Evangelho é para a salvação. Vamos lá. Busque estar preparado para dar a razão da sua fé. Tenha certeza da unção de Deus. Não tenha medo de não saber algumas respostas, porque tem algumas que nem eu sei. E olha que a gente já estudou bastante. Não se envergonhe do teu Cristo, porque Ele não se envergonhou de você naquela cruz. Queridos, o que Deus fez por você, compartilhe. Não precisa saber pregar, não precisa saber fazer sermão, não precisa saber teologia, não precisa saber a Bíblia inteira. Aquilo que você sabe que Jesus faz
e fez na tua vida, isso leve adiante. Talvez, irmãos, você possa colher o fruto de ver vidas convertendo, de ver vidas sendo libertas. Não é isso, Paulo? A vida não está melhor? Nosso irmãozinho ali, a gente orou por ele, orou, Deus agiu. Outro dia ele estava falando o quanto está sendo bom andar com Deus. Glória seja dada a Deus. Aqui é só um vaso. A glória de Deus. Você pode ser esse canal de bênção. Acorde. Seja próspero no que Deus manda, e você vai ter a alegria de cooperar na grande obra que Ele quer realizar nessa terra. Vamos pensar em algumas situações aqui. Às vezes eu dou meu exemplo, fica parecendo que a gente é grande coisa. Não sou não, querido. E eu procuro pegar exemplo do início da minha fé, que nem Bíblia eu sabia direito. Vamos pegar um exemplo do início da minha fé. Eu morava em Chapada dos Guimarães, na escola evangélica do Buriti, onde era professor de matemática depois da minha conversão. Ia ter um festival do inverno em Chapada dos Guimarães, que eu chamava de Festival do Inferno, porque o trem era doido. A bebida corria solta. E eu falei, vamos evangelizar lá? E chamamos os crentes não querendo ir. Eu falei, eu vou. Quem sabe aparece mais 2 ou 3 lá. E fui a pé, 8 quilômetros. Cheguei lá, estava com uma porção de folheto. Falei, não, mas essa palavra aqui é preciosa, não vou desperdiçar folheto não. Deus me leva para quem eu devo entregar. Passava um, passava outro, esse aqui Deus falava e entregava. Aí cheguei na praça, fui entregar alguns folhetos, e tinha um pessoal, uns moços e umas moças assim, meio já chapado, zoando. Aí no que eu pedi licença para entregar um folheto, falei, ih, lá vem ele querendo pregar para a gente. Ah, você é padre agora? Eu falei, não, eu sou servo do Deus Altíssimo. Ah, mas o que você quer comigo? Já estava em cima de mim, falando que você nada, que você eu queria que você entregasse sua vida para Jesus Cristo. Aí eles ficaram meio sérios assim, começaram a ouvir. Aí quando eu vi que estava tendo zombaria, eu saí dali, porque a palavra é preciosa. A palavra não deve ser desperdiçada. Aí eu fui mais para frente, sentei no banco meio em crise, falei, Deus, dá uma vida, Senhor. Quero uma, Senhor, para depois ir embora, uma só. Aí eu estava pregando para 2 pessoas num banco assim, eles saíram, uma pessoa que estava embriagada passou, escutou, fala para mim de Deus. E ali eu conversei, acho que 1 hora ou 2 com essa pessoa a respeito do poder de Deus. Era um crente desviado, bêbado, querendo saber como reconciliar. Percebam, nós não podemos ter preconceito, nós não podemos escolher para quem falar, porque se você está na direção do Espírito, o Espírito Santo prepara quem Ele vai colocar na tua presença. Eu não sei o que Deus fez naquela vida, mas eu saí dali tão alegre, eu vou dar de a pé de volta, mas acho que eu consegui uma carona, se eu não estou enganado, mas todo feliz, sabendo que Deus tinha permitido eu compartilhar a minha fé. No início da minha conversão, liguei para minha mãe, liguei para meu pai, liguei para minha irmã, liguei para todo mundo, falando, olha, conheci um extraterrestre. Eu fui procurar descobridor. Aí a pessoa, você está doido, velho? Não, Jesus não era dessa terra, veio, morreu, ressuscitou, voltou. Ué, aí a pessoa, mas você enlouqueceu? Falei, não, e pela fé nele eu tenho perdão e tenho vida. E se vocês crerem nele, ele vai te perdoar e vai te dar vida. Ah, mas isso é loucura. É a melhor loucura que aconteceu na minha vida, porque essa loucura me trouxe paz, me trouxe vida, me trouxe esperança, me fez ser uma nova criatura. No início da minha fé, eu não tinha acho que nem 3 meses de convertido, eu estava orando para libertar pessoas endemoniadas. E quando me perguntaram se eu tinha coragem, eu falei, eu não, mas o meu Deus pode. Porque o livro que vocês me disseram, eu lembro que eu falei desse jeito, o livro que vocês me deram fala que no nome de Jesus vai sair demônio, e eu creio nisso, vamos lá tirar. E saiu. Queridos, acorde para prosperar na proclamação. Fale, abre teus lábios, evangelize, anuncie,
e você vai começar a colher frutos de uma vida próspera também nessa área. O meu sonho é que aqui na Igreja Presbiteriana Filadélfia nós tenhamos senha para testemunho, de preferência assim com uns 10 meses adiantado. O Marco dar testemunho é o Marquinhos, em junho do ano que vem vai dar tempo. De tantas coisas que Deus vai fazer através de vocês. Quando a gente se dispõe, Deus usa. Quando a gente se põe na mão do oleiro, o vaso é usado. Às vezes tem que quebrar, né? Tem que tirar algumas coisinhas que atrapalham, mas você vai ser um vaso de honra, porque é esse o destino que Ele quer para você. Alcançar vidas, compartilhar a tua fé, estender a mão aos que sofrem, uma palavra de amparo àquele que está de luto, chorar com os que choram, alegrar-se com os que se alegram, cantar louvores, tendo a consciência de que grande é o teu Deus. Aleluia. Queridos, a prosperidade por meio da evangelização é uma vontade revelada de Deus. Vamos pegar um exemplo, já finalizando, exemplo simples. Pastor, toda vez que eu for evangelizar vai ser tranquilo? Eu falei as coisas boas, não falei as vezes que mandaram embora, né? Às vezes que me falaram que não queriam ouvir, às vezes que eu senti que eu tinha que sair rápido, que não devia permanecer ali, que eu podia ficar feio do meu lado. Vejamos um exemplo na vida de Pedro e João. Pedro e João, cheios do Espírito, começaram a anunciar a palavra, curaram um coxo, e aquilo irritou os religiosos. E os religiosos levaram eles para serem interrogados. E eles dizem o seguinte, em Atos 4,13: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se, reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Os religiosos falaram: mas não pode, esse é analfa, esse é o Beto, é analfabeto, os dois não sabem fazer nada. Como é que eles têm tanta cultura, tanta intrepidez? Esses dois andaram com Jesus, eram discípulos do Senhor. Sabe o que fizeram com eles? Deram uma surra e falaram: não anuncia mais Jesus Cristo. Aí não, né, pastor? Calma, você quer ver o que aconteceu? Pega lá na tua Bíblia em Atos 4, vamos ver isso. Já estamos caminhando para o final. Atos capítulo 4. Verso 23, olha como começa a história. A hora que eles foram libertos, diz assim: uma vez soltos, 4:23 do livro de Atos, uma vez soltos procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz e disseram: tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se juntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças, ou seja, ameaçaram eles, e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Queridos, lembre, busque carregar a tua vida no poder e na força que vem de Deus.
para que esteja disponível a intrepidez para anunciar às pessoas. Olha que lindo, do início ao fim, por Ele, com Ele e por meio dele. Você é um homem, uma mulher cheia do Espírito, o Senhor vai transbordar de tua boca rios de água viva. O Gelson vai conversar com alguém e no meio da conversa percebe que a pessoa está triste. Eu posso te falar de um Deus que ama? Pode. Então Deus te ama e pode perdoar e pode transformar a tua vida. Assim Ele fez comigo, com a minha esposa e com a minha família. Ah, mas a tua vida está perfeita? Não está perfeita, mas cada dia está melhor, porque eu amo a Deus e quero obedecer. Anunciou. Não fez pregação, não fez sermão, não foi 3 pontinhos, 4 pontinhos, mas ele falou o que Deus fez por ele. Percebe que cada um de nós temos condição de fazer isso? Laura, você consegue fazer isso? Consegue? Amém. Tiago, consegue? Amém. Percebe que está ao nosso alcance isso? Agora esteja em sintonia com o Espírito. Fala assim: Senhor, me mostra quando e como falar e dá sabedoria para falar. E Ele vai fazer. E aí você vai lembrar o seguinte: o que Deus fez por mim me deixou feliz. E Deus pode fazer no outro e também libertá-lo e fazê-lo feliz. E assim o reino de Deus vai expandindo. As fronteiras vão sendo alargadas. Vidas que necessitam conhecer um Deus que ama vão passar a conhecer por seu intermédio. E você vai poder dizer: obrigado, Deus. Te agradeço, porque o Senhor permitiu eu cooperar, ou seja, operar junto nessa grande obra de transformação. Aleluia por isso. Por fim, o que fazemos com tudo isso? Compartilhe tudo o que Deus fez por ti. Veja o que o Senhor está realizando através de você. Seja próspero por meio desse aspecto da proclamação e evangelização. E repare o quanto é grande Deus em tua vida, no que Ele fez e no que Ele faz na vida dos outros por teu intermédio. Essa é a vontade de Deus, que você seja próspero na proclamação, na evangelização, e com certeza haverá grande alegria em tua vida, uma alegria que o mundo não entende, uma alegria que alguns não vão compreender, mas que com certeza traz felicidade para o coração de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Fiquemos em pé, vamos orar. Senhor Deus, pedimos que nos perdoe as vezes que temos oportunidade e não falamos, às vezes que esquecemos tudo que o Senhor fez e acabamos, Deus, num ato até de insanidade, murmurando. Perdoa, Senhor. Não deixa sermos reclamões do reino de Deus, mas pelo contrário, Deus, move-nos um coração agradecido e obediente. Ó Senhor, cure a vida de cada um que necessita de força e capacidade para proclamar. Ó Deus de misericórdia, que essa alegria do compartilhar a palavra, a vida que o Senhor lhes deu, aconteça. E que o Teu Espírito venha encher, transbordar na vida de cada um. Que assim, Deus, o Teu reino seja conhecido e o Teu amor seja manifesto a todos aqueles que o Senhor deseja e aqueles que o Senhor chamar, Deus, que se rendam aos Teus pés e recebam a salvação de Deus. E agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, o consolo, o conforto e a presença do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Podia sentar, meus irmãos.